Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder as próximas novidades. Gael dará um testemunho para incriminar Sophie e assumirá, nos últimos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, que espancou Clara. O Playboy fará um discurso emocionado sobre violência doméstica e assumirá diante de todos a culpa por seus atos, indicando que ele e a mocinha poderão terminar a história separados. Quando a sequência for exibida, a vingativa já terá reatado com Patrick e aceitado se casar. O casal, inclusive, terá sua primeira noite de sexo. O filho da Mãos de Tesoura, que vem se redimindo desde que descobriu ter sido espancado na infância, vai ser uma das testemunhas de acusação no julgamento da assassina. Sophie Marieta Severo terá um AVC, acidente vascular cerebral, na penúltima semana. Por isso, o julgamento da vilã será suspenso. Ela voltará ao banco dos réus no capítulo do dia 10 de maio, o penúltimo, e fará de tudo para sair livre. Seu advogado alegará até que Gael se uniu a Clara em um complô para ficar com as esmeraldas. O personagem de Sergio Guizé relatará que começou a desconfiar da mãe quando descobriu que ela foi capaz de internar sua ex-mulher em um hospício e manter suas mentiras durante 10 anos. Ele falará também da descoberta da encomenda da morte do delegado pedófilo antes de revelar como descobriu os assassinatos a tesouradas. Assim, aos poucos, eu comecei a descobrir quem era minha mãe. Quando eu era menino, minha mãe me espancava. Eu amava minha mãe de um jeito torto. Cresci misturando o espancamento com afeto, começara ele. Dona Mercedes Fernanda Montenegro me fez enxergar isso, não faz muito tempo. Mas o fato é que me tornei espancador. Bati em minha primeira mulher, em minhas namoradas, e na Clara, relatará o irmão de Lívia Grazi Massafera. Ele assumirá que é culpado pelo que fez a ex-mulher. Minha mãe me manipulava, e eu bati ainda mais na Clara por causa das esmeraldas. Mas, sabe, isso não tira a minha responsabilidade. Eu já era adulto, podia ter pensado, refletido. Eu era isso responsável pelos meus próprios atos. Eu perdi a Clara e hoje sei que sou responsável por isso, vai declarar. Gael continuará aí, então, dará a pista de que Clara terminará a novela com Patrick. Um homem que bate em mulher não merece o amor que ela dá. E depois que um amor se quebra, é como vidro, espatifa, não conserta mais. Eu daria tudo no mundo para voltar atrás. Eu espanquei a Clara. Amo ela ainda. Mas perdi a Clara, e não vou culpar minha mãe por isso. Eu já era dono de mim. Dono destas mãos. Estas mãos aqui que bateram na mulher que eu mais amei na minha vida, dirá Ellie, com lágrimas nos olhos e extremamente emocionado. O Playboy afirmará ainda que não tem como provar que a mãe é uma serial killer, mas pedirá sua condenação para que ninguém mais seja vítima de suas tesouradas e de sua ganância desmedida em Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida desde 23 de outubro de 2017, substituindo A Força do Querer, e a 13 novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Walcir Carrasco, com colaboração de Nelson Minadotti, Vinícius Viana e Márcio Aidoc. Conta com direção de André Barros, Henrique Sauer, Pedro Peregrino, Mariana Richard, Fábio Strasser e Caio Campos. Direção geral de André Felipe Binder e direção artística de Mauro Mendonça Filho. Sua trama principal é livremente inspirada em O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Conta com as participações de Bianca Bin, Glória Pires, Marieta Severo, Sergio Guizé, Rafael Cardoso,
Thiago Fragoso, Grazi Massafera e Juliano Casarré. 1. Segundo o autor, a trama é ditada pela lei do retorno e da crença de que um dia a justiça chega para todos, sendo que cedo ou tarde a vida se encarrega de dar o troco, e tudo o que se faz um dia se volta contra si mesmo. Temas como marxismo, racismo, homofobia, pedofilia e nanismo também são discutidos na novela. Originalmente a trama se chamaria Prova de Fogo. 13 teve outros títulos provisórios como Preciosa e Castelo de Vidro. 4. A novela foi apresentada para a direção da emissora no primeiro semestre de 2016 e aprovada em setembro para o horário das 9, recebendo aval positivo para começar a pré-produção. 5. Em 29 de março de 2017 a trama foi rebatizada como O Outro Lado do Paraíso para justificar o percurso tortuoso que os protagonistas teriam que passar em suas vidas em meio às belezas naturais do Tocantins. 6. As gravações iniciaram-se em 1 de agosto, tendo como cenário principal o estado do Tocantins e especialmente o Parque Estadual do Jalapão, onde acontecem os principais eventos da trama. 7 e 8. Em 3 de agosto de 2017 a emissora divulgou a sinopse da trama, a qual foi comparada pela imprensa com a telenovela venezuelana Aladdin em 1984. Produzida pela Televisión em 1984, e seu remake latino-americano La Patrona, produzido pela Telemundo em 2013, comparando o fato da protagonista ser internada numa clínica psiquiátrica pela vilã da trama para afastá-la de sua família. 9. O autor, porém, desconsiderou que a trama fosse uma adaptação, alegando que não havia se inspirado e que a história tinha apenas o mesmo começo, porém percorreria caminhos diferentes. 10. Em 26 de agosto, durante a entrevista ao jornal O Globo, o diretor de O Outro Lado do Paraíso revelou que a reviravolta que a protagonista passaria na trama teve como inspiração a franquia de filmes Kill Bill, porém sem a utilização de armas brancas ou mortes, tendo apenas como base o fato a vingança entre mulheres, após um período em que a personagem de Bianca Bini é internada à força. 11. Escolha do elenco. Sérgio Guizé foi o primeiro nome reservado para a novela a pedido do autor como protagonista. 12. Bruna Marquezine foi a primeira a ser convidada para viver a protagonista Clara, porém a atriz preferiu aceitar o convite para viver a antagonista de Deus Salve o Rei. 13. Natalia Di foi convidada logo após para o papel, mas também recusou, alegando que precisava de tempo para descansar a imagem, uma vez que havia acabado de protagonizar Rock Story. 14. Giovanna Lancelotti chegou a ser cogitada, porém a direção avaliou que a atriz ainda não estava preparada para o mais alto cargo dentro de uma trama, optando por convidar Bianca Bin, que aceitou interpretar Clara. 15. Cauã Raymond e Carolina Dickmann foram convidados para interpretarem Renato e Lívia, porém o primeiro declinou por compromissos no cinema, enquanto a atriz preferiu aceitar o convite para a novela de Aguinaldo Silva, a qual acabou adiada para 2018. 16. 17. Rafael Cardoso e Grazi Massafera foram escalados para substituí-los. 18. Originalmente Patricia Pilar foi convidada para viver Nádia, porém recusou devido a compromissos no cinema, passando o convite para Maite Proença, que também não aceitou o papel por estar em negociação com a Record e a qual não avançou, uma vez que a atriz teria pedido um salário muito alto e a emissora desistiu. 19. 20. Eliane Giardini foi escolhida para o papel. 21. Ari Fontoura, que estava escalado para viver Natanael, pediu dispensa para dedicar-se à peça teatral no Lago Dourado, sendo substituído por Juca de Oliveira.
22 Já Laís Pinho, que viveria Adriana, decidiu não renovar o contrato com a emissora e assinar com a Record para um dos papéis centrais de Apocalipse, passando a personagem para Julia Lavia. 23 Priscila Fantin também integraria o elenco da novela, porém acabou ficando de fora. 24 Glória Pires chegou a deixar a trama temporariamente em abril após desentendimentos com a produção, porém o fato foi resolvido e a atriz retornou ao elenco. 25 Vazamento. Em 3 de agosto de 2017, fotos de Rafael Cardoso e Grazi Massafera gravando cena de sexo ao ar livre foram divulgadas na internet pelo fotógrafo Marcelo Bellarmino. A cena foi gravada no Mirante do Limpão, em Palmas, e as imagens foram divulgadas no Instagram.